Capítulo 7, Gênesis. Subtítulo: Noé e sua família entram na arca. Depois disso, o Senhor falou a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Leva contigo 7 casais de todos os animais limpos, o macho e sua fêmea. Porém, dos animais que não são limpos, leva apenas um casal, o macho e sua fêmea. Leva também 7 casais das aves do céu, macho e fêmea, para que sua espécie se conserve com vida sobre a face de toda a terra. Porque, passados mais 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Os animais grandes, as aves e todo animal pequeno sobre a terra, dos limpos e dos que não são limpos. Foram de 2 em 2 até Noé, e entraram na arca, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca, juntamente com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo animal selvagem segundo sua espécie, todo gado segundo sua espécie, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra segundo sua espécie, e toda ave com asas segundo sua espécie, todo pássaro e tudo o que tem asa. De 2 em 2, todas as criaturas em que havia fôlego de vida foram até Noé e entraram na arca. E os que entraram era de toda criatura, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. Então o Senhor o fechou dentro. Subtítulo: O dilúvio. Durante 40 dias, o dilúvio veio sobre a terra. As águas aumentaram e levantaram a arca, que se elevou acima da terra. E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra. E a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e foram cobertos todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas prevaleceram 15 côvados acima dos montes, os quais foram assim cobertos. E morreu toda criatura que se move sobre a terra, tanto as aves como o gado, animais selvagens, todos os animais pequenos que vivem na terra, e toda a humanidade. E morreu tudo o que tinha o fôlego do sopro de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como os grandes animais, os animais que rastejam e as aves do céu. Todos foram exterminados da terra. Restaram somente Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Capítulo 8, Gênesis. Subtítulo: As águas do dilúvio diminuem. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam,
e a chuva do céu se deteve. As águas foram recuando de cima da terra e, depois de 150 dias, haviam diminuído. A arca parou sobre os montes de Ararat, no dia 17 do sétimo mês. As águas foram diminuindo até o 10º mês, e os cumes dos montes apareceram no primeiro dia do 10º mês. Subtítulo: Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao final de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Ele saiu da arca, mas ia e voltava enquanto não secavam as águas que cobriam a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas haviam diminuído sobre a face da terra, mas a pomba não achou onde pousar a planta dos pés, porque as águas ainda cobriam a face de toda a terra. Então voltou para Noé na arca. Estendendo a mão, Noé segurou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. À tardinha, a pomba voltou para ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Esperou ainda mais 7 dias e tornou a soltar a pomba, mas ela não voltou mais para ele. As águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava totalmente seca. Subtítulo: Noé e sua família saem da arca. Então Deus falou a Noé: Sai da arca, juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Traze para fora todos os animais que estão contigo, de toda criatura, tanto aves como grandes animais, e todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que nela se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. Então Noé saiu, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todo animal grande, todo animal rastejante e toda ave, tudo o que se move sobre a terra, segundo suas famílias, saiu da arca. Então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má, desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9, Gênesis. Subtítulo: Deus abençoa Noé e seus filhos. Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que rasteja sobre a terra, e todos os peixes do mar, terão medo e pavor de vós. São entregues nas vossas mãos. Tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a planta verde. Eu vos dei tudo, mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com o seu sangue. Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Eu o cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derrubar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas frutificai e multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Subtítulo:
Deus faz uma aliança com Noé. Deus também disse a Noé e seus filhos: Faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todo ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado e com todo animal selvagem, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e com todo ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós, e com todo ser vivo de todas as criaturas. E as águas jamais se transformarão em dilúvio, para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: Esse é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Subtítulo: Noé planta uma vinha. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai, e contou isso a seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram-na sobre os ombros. Então, andando de costas, cobriram a nudez do pai, com os rostos virados, para não verem a nudez do pai. Quando Noé despertou do sono provocado pelo vinho, soube o que seu filho mais moço havia feito, e disse: Maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. E Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu.